Tem aí João 9. Podem se sentar. Hoje são 42 versículos que nós vamos ler. Pelo menos eu vou ler, vocês podem acompanhar. Jesus nunca pediu para a gente ficar em pé, né? A gente faz reverência, mas vamos lembrar que as coisas não são rígidas. Então hoje nós vamos ler o Evangelho de João 9 na nova tradução Almeida atualizada, que é uma das traduções que são mais fiéis aos originais. Então assim diz a palavra do Senhor, vocês podem acompanhar na folha aí. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, levantou-se, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Ele perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então os discípulos insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu:
é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e ele é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém. Após essa longa leitura, mas muitíssimo interessante e importante, que a graça desse Cristo que nos abre os olhos esteja conosco, para que nós possamos encontrar formas de aplicar o Evangelho em nossas vidas. Marginalizados viram mestres, crianças e adolescentes testemunhas ativas que enfrentam as autoridades. O contexto do Evangelho de João. O contexto resumido do Evangelho de João é de crise da comunidade joanina original, que estava sendo violentamente expulsa das sinagogas, lutando pelo direito de existir. Esse contexto está concentrado na resistência profética do cego, no caso, eles cego, contra a exclusão social e o medo de ser expulso da sinagoga. Mas percebe esse contexto? É um contexto em camadas da leitura que nós fizemos de João 9:1 a 41. Mas tem um conflito central. Mais resumido ainda, o contexto é de um conflito entre a lei institucional, que nós podemos dizer que são as trevas. Isso a gente pode ver no nosso dia a dia. Às vezes as leis que nós criamos são trevas para muita gente. Um conflito entre a lei institucional, que é trevas, e a misericórdia, que é luz. Enquanto Jesus é identificado como profeta, vocês percebam que tem um momento que o cego diz que ele é profeta. Então, o momento quando Jesus é identificado como profeta, é visto apenas como alguém que aponta caminhos. No entanto, sua ação mediadora e de transformação radical de vida e de realidade, a sua verdadeira identidade é iluminada e revela o enviado de Deus, a luz para o caminho. E Jesus fala isso bem no início: eu sou a luz para o caminho. A gente pode tentar melhorar a forma de dizer essa diferença entre Jesus profeta e Jesus luz para o caminho. É a diferença entre apenas ter um mapa em mãos e você estar num lugar e conseguir andar num lugar com facilidade. É como se eu tivesse em mãos um mapa de Vila Velha e visse ruas e avenidas e lugares que eu poderia ir, e eu estar em Vila Velha e ter alguém para me guiar em Vila Velha e me ajudar a ver as dores, as alegrias, as dificuldades dessa cidade, a me mostrar as ruas, os becos. Essa é uma grande diferença. Então o profeta, ele aponta caminhos, mas aquele que é a luz do caminho ajuda a gente a caminhar, ajuda a gente a superar. E aí nós temos essa questão da lei, que a lei dizia, e a questão da ignorância. O rapaz da história pedia moedas para sobreviver, para sua subsistência física, pois a estrutura socio-religiosa daquele tempo não socorria.
esse homem. Percebam, ele faz parte de uma sinagoga, que é uma comunidade como a nossa. E as pessoas não o ajudavam. Ele precisava de esmola para sobreviver. E é interessante porque os defensores do sabatismo, os defensores do sábado, né? Jesus não poderia curar no sábado, segundo eles. Esses defensores ignoravam a salvação que a própria lei apontava. Eu vou citar 3 exemplos para vocês. Levítico 19, 9 a 10 e 14, apresenta um sistema econômico para o sustento dos vulneráveis e alerta para a proibição de explorar ou prejudicar o cérebro. Se você verificar lá, cita que não deve explorar o cérebro. E quando alguém pede esmola, é o quê? Uma exploração. Salmo 146 destaca o cuidado não apenas físico, mas restaurador e social, a partir de uma teologia pastoral do cuidado. E aí, no versículo 8 desse salmo destaca os deficientes visuais. Assim diz: o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor também levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. E ainda Isaías 35:5, que fala da esperança profética de restauração, citando também os cegos. Então se abrirão os olhos dos cegos. Então a gente percebe que mesmo com 3 citações, tem muito mais citações, no Antigo Testamento, de leis, aqueles fariseus ignoravam. Essas pequenas leis já falavam sobre o cuidado com os deficientes visuais. E algo inesperado então acontece. E é isso que muda tudo. Como uma pessoa à margem da sociedade pode ensinar a gente a lidar com pressões do mundo de hoje? Essa é uma questão que está colocada. Como uma pessoa, como aquele cego, que representa alguém à margem da sociedade, pode nos ajudar a lidar com as pressões do mundo de hoje? Então, é uma pressão que vocês todos conhecem, a gente lida todos os dias. A busca por validação. Busca por validação. Por exemplo, o rosto das pessoas estão sendo transformados com cirurgias e com um monte de química e um monte de cirurgias que são, inclusive, danosas, para alcançar o rosto ideal. O corpo também. É uma busca por validação, por aceitação. Que é uma característica do sistema de violência. O mesmo complexo que envolve o bullying. O que é o bullying? Fazer a criança, por meio da violência, ser aceita, porque aquele que reage e violenta participa do grupo. O que é violentado e é humilhado também acaba sendo validado no sentido de um saco de pancada, ou de alguém que, para esse sistema de violência, está dando certo. Porque o sistema de violência quer que pessoas sofram. Então, o bullying é uma forma de criar 2 grupos: um que sofre e um que festeja o sofrimento do outro. Exige, então, padrões de belezas e define a retenção como meio de monetização das plataformas sociais. Então, a busca por validação, essa falsa sede por legitimação, nos torna mendigos de aprovação. Hoje, a nossa sociedade, e é provável que nós, em alguma medida, estamos mendigando a aprovação. E é assim que muitas crianças e adolescentes ficam expostos a autoridades hostis e tóxicas, sendo ensinadas a viver de medo, a odiar, caminhando para uma maturidade violenta. O que é uma maturidade violenta nas nossas crianças e depois adolescentes e jovens? Ou aquela que é humilhada e comete até suicídio, ou aquela que reproduz a violência e faz outras sofrer. Essa é a maturidade tóxica e violenta que nós temos e estamos reproduzindo na nossa sociedade, que busca por validação. E aí nós temos então a jornada do incerto, de passivo a mestre. Vamos de lama. É muito interessante isso. Essa lama, ela tem um valor simbólico que a gente às vezes não percebe. É quase um batismo. O cego passa por praticamente um batismo, que é muito melhor que a nossa validação social. O batismo na igreja, ele tem um poder muito melhor que a validação.
porque é um batismo público e por iniciativa comunitária. As pessoas não são aceitas pelo simples ato do batismo, mas por causa do desejo de viver em comunidade, em comunhão. Então, essa lama que transformou a vida de uma pessoa triplamente marginalizada. Aquele homem, por ser cego, ele é empurrado para a mendicância e suplicava por sobras e não era visto por ninguém. Mas ele é transformado. Deixado de lado, ele vivia com passividade. Qual ação que aquele cego tinha na sociedade que ele vivia, na comunidade dele? Nenhuma. Além de ser cego, ele precisava que alguém colocasse na mão dele. Ele não podia buscar moedas. Ele precisava que essas moedas chegassem a ele. E ele é transformado. Ele era passivo, mas ele deixa de ser passivo. Ele não tinha voz, mas ele passa a ter voz. Quando tudo muda em sua vida, ele deixa de ser passivo e se torna ativo. Isso está no meio do relato. Bem no meio. A transformação desse cego em uma pessoa que enxerga. Então ele vira mestre. Ele não só fala, ele tira de dentro de seu próprio ser sua própria capacidade de argumentar. Vocês viram como ele argumentava com os fariseus? Antes ele estava acuado, antes ele precisava suplicar. Agora ele fala como um mestre diante dos fariseus. Agora ele ensina a Bíblia para eles. Então ele vira um mestre, ele é marginalizado e vira mestre. E não acaba aí, tem um ápice. Ele vira o mestre da situação, invertendo os papéis. Ele questiona as próprias autoridades. Ele questiona todos que estavam questionando ele. Ele é questionado pelos vizinhos, logo que ele é curado. Ele estava sendo questionado pelos discípulos. E depois que ele é curado, ele continua sendo questionado por todos. Mas ele tem um argumento incontestável. O ex-cego afirma um fato incontestável. Ele era cego e agora vê. Todo mundo que convivia com ele sabia que ele nasceu cego. Então é incontestável que agora ele enxerga. Diante disso, argumenta que tal milagre nunca ocorreu na história. Isso é muito interessante. O cego conhecia os textos e todas as ações de Deus, e nunca antes um cego de nascença voltou a ver. Ele é o primeiro da história, e ele conhece isso. E que Deus não atende a pecadores, mas àqueles que fazem a sua vontade. Portanto, se Jesus realizou esse sinal extraordinário, ele necessariamente vem de Deus. A incredulidade das autoridades, segundo ele, é ilógica diante da evidência. O cego colocou os fariseus contra a parede, sem argumentos. Eles não tinham argumentos. Qual foi a atitude dos fariseus? Violência. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E expulsaram ele da sinagoga. Olha, se você não consegue debater, por que violentar? Por que expulsar o outro? Então isso mostra, e isso tem a ver com hoje. Quantas pessoas você tenta conversar e dialogar e essas pessoas não querem conversar, mesmo que os seus argumentos sejam evidentes? Essas pessoas querem romper com o relacionamento, romper com as evidências e não querem dialogar. Na política nós vemos, nas famílias nós vemos, na igreja nós vemos. E é um espelho para nós. Às vezes uma criança ou um adolescente revela toda a nossa arrogância e infelizmente é bastante comum nós agirmos com autoridades hostis, humilhando e excluindo esses pequeninos. Eu sei que eu também falei não, eu jamais fiz isso. Em algum momento eu já fiz. Em algum momento a gente não para fazer como Jesus fez com o cego, que é prestar atenção. Então é um espelho para nós a atitude dos fariseus. Para que a gente não repita, a gente tem que aprender com o mestre, o ex-cego. Então temos uma ação prática. O que o Evangelho nos convoca a fazer. Então qual a ação prática que devemos buscar realizar ao exercitar a partir do Evangelho de João 9, 1 a 41?
Reconhecer a arrogância institucional, porque como igreja nós somos arrogantes muitas vezes, somos mesmo, porque nós seguimos documentos que são leis, nosso estatuto é antigo, nós temos leis, que fazem essa igreja caminhar, sim, mas em algum momento ela fere as pessoas. Então, identificar quando agimos como autoridades hostis na narrativa, humilhando e excluindo os pequeninos. Valorizar a voz dos jovens, dos mais jovens. Fortalecer a capacidade de crianças e adolescentes de argumentar, testemunhar e enfrentar pressões com coragem. Olha que mudança social uma igreja poderia fazer se ao invés de, não, você é muito novo para isso, a gente falar, não, você consegue enfrentar. Vamos resolver isso. Vamos dar coragem para essas crianças e esses adolescentes. Romper com o ciclo de exclusão. Não reproduzir as estruturas de poder que geram exclusão e violência, mas caminhar na luz da misericórdia. Então, valorizar e fortalecer os mais jovens. Devemos valorizar e fortalecer a capacidade de crianças e adolescentes de enfrentar autoridades hostis, assim como a narrativa de João apresenta, onde o cego enfrenta fariseus e a sinagoga. Também hoje há famílias e instituições que podem oprimir. Há famílias e há instituições que oprimem. Eu não preciso repetir, mas eu vou falar. Quantas notícias nós temos hoje de pais, tios que estão estuprando crianças? Violência doméstica, matando mulheres. Isso é família. Quantas igrejas estão também oprimindo? Quantos pastores também estão perseguindo fiéis? Então, isso é uma realidade que está perto de nós. Por isso, o desenvolvimento cognitivo e espiritual dos mais jovens precisa partir da confiança no discernimento deles. Nós devemos confiar no discernimento que eles têm, iluminados pela palavra de libertação. Eles sabem reconhecer a diferença entre uma autoridade amorosa, que protege, e uma autoridade opressiva. Um jovem, uma criança, um adolescente bem instruído, sabe diferenciar. Isso tem a ver com os nossos momentos comuns na igreja, tem a ver com os momentos de opressão, que pode acontecer na escola, na família, em vários lugares. O reconhecimento de Jesus como enviado de Deus marca a passagem das trevas para a luz e transforma alguém que antes era passivo em testemunha ativa. Apresentar às crianças e adolescentes essa jornada do marginalizado que se torna mestre é formar desde cedo pessoas capazes de testemunhar a verdade, pois a coragem do testemunho não tem idade mínima. Quantas crianças são ensinadas da forma correta a reagir a uma tentativa de abuso sexual? Ou de abuso de poder, que seja. Quantas são? Então nós precisamos, assim, à luz do Evangelho, ensinar crianças, adolescentes e jovens a enfrentar comunidades hostis. Então nós temos essa ideia de que a coragem do testemunho não tem idade mínima. Identidade com o reino e resiliência diante da opressão. Esse ensino fortalece a identidade com o reino ao compreenderem que possuem algo muito bom que está dentro do seu próprio ser, porque foram iluminadas por Jesus. Crianças e adolescentes desenvolvem resiliência diante das opressões que sofrem e enfrentam na escola, com o bullying, nós já citamos, com os padrões, com pressões por validação e aprovação de grupos, nas redes sociais, na família, no limite da família. Crianças e adolescentes estão sofrendo com ausências e menosprezo. Ausência e menosprezo. Mas o mais triste é quando é no desfecho, quando vão para o suicídio e também são estupradas. Assim, em vez de mendigar aprovação ou aceitação de grupos nocivos, essas crianças aprendem a permanecer firmes na verdade e a questionar o que está errado ao seu redor, sem carregar culpas que não lhes pertencem. Vocês percebem que o Evangelho é um capítulo inteiro
que fala da jornada de um cego que era marginalizado e se torna mestre da situação toda e livre, mesmo expulso, ele é livre. Ele é alguém que, a partir de um ato simples de Jesus, é alguém que transformou toda a sua vida e também transformou uma comunidade, porque as pessoas falavam: peraí, ele com essa dificuldade toda, agora ele pode ver e pode ser ele mesmo. Nós também podemos. É uma transformação comunitária. Então, testemunhas ativas da luz. Que o compromisso com o reino de Deus nos forme como testemunhas ativas da luz, capazes de discernir e resistir às estruturas de poder que geram exclusão e violência. Então, isso não é só para crianças, adolescentes e jovens, é para todo mundo. Discernir, resistir às estruturas de poder que geram exclusão e violência. Assim, seguindo Jesus, rompemos com o medo e permanecemos firmes na verdade que liberta, mesmo diante de autoridades que insistem nas trevas. A narrativa de João 9, então, não é apenas história, como a gente às vezes costuma falar: tinha um ceguinho que passou a ver um barro. Não é só uma história, não é mais uma história. É convocação do marginalizado que vira mestre. Aprendemos que luz não escolhe idade, status ou origem. Ela ilumina, transforma e envia. Amém.